Oi, crianças! Boa tarde, tudo bem? Eu sou Esaú e eu sou o Jacó. Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bom, crianças? Nós estamos aqui mais uma vez para uma aula, tá bom? E a tia vai contar uma história para vocês e nós vamos aprender sobre um assunto bem legal, bem importante, tá bom? Então, primeiro nós vamos orar, como a gente sempre faz, e aí depois nós conversamos. Eu vou fazer oração, vocês repitam o que eu vou orar, tá bom? Então vamos lá. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por este dia de hoje. Agradecemos o Senhor pelo teu grande amor, pela tua graça e misericórdia. Obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de aprender da tua palavra. Peço que o Senhor abençoe esta aula, em nome de Jesus. Amém. Então é o seguinte, gente, hoje nós vamos falar de um assunto, como eu falei, um assunto legal, um assunto bem importante para a nossa vida, tá? O tema da nossa aula hoje é perdão, tá? E eu vou ler aqui um versículo que fala sobre isso. Diz assim, está em Efésios 4, versículo 32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, tá? Então, o que quer dizer este versículo? Quer dizer que Deus, Ele está nos orientando que nós devemos perdoar as pessoas, né? As pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos entristecem, né? Todo mundo. Quando uma pessoa ela faz alguma coisa pra gente que deixa a gente triste, que deixa a gente chateado, é importante que a gente tenha no coração a disposição de perdoar, sabe? Não ficar com raiva, não guardar raiva no coração das pessoas, pelas pessoas, mas sim perdoar, fazer as pazes, ficar de bem, né? Com os nossos amiguinhos, com todo mundo que está ao nosso redor, ou a nossa família dentro da nossa casa, os nossos irmãos, nossos pais, ou os irmãozinhos da igreja, ou os coleguinhas da escola, os priminhos, todo mundo, tá? A gente tem que aprender a perdoar, não deixar ficar aquela raiva, né? Aquela chateação dentro do coração, tá bom? Mas ficar de bem, tá? É importante, isso agrada a Deus, tá bom? Então eu vou contar para vocês a história desses dois irmãozinhos aqui, tá? Que é o Esaú e o Jacó, tá? Eles são, como eu falei, são irmãos gêmeos. Olha que legal, eles são irmãos gêmeos. Eles são filhos de Isaac e Rebeca, tá bom? E aí, o Esaú, ele saiu primeiro da barriga da mamãe dele. Então, ele é considerado mais velho, o irmão mais velho, tá? Apesar de eles terem nascido no mesmo dia. Mas como ele saiu primeiro da barriga da mamãe, então ele é considerado o irmão mais velho. E aí, naquela época, era costume deles que o irmão mais velho tivesse uma parte na herança maior do que o restante dos irmãos. Ok? E aí, então, um dia, o papai deles, aí eles cresceram, ficaram adultos. E aí, o Esaú, ele se tornou caçador. Sabe o que é caçador? Caçador é aquela pessoa que caça os animais para poder comer, tá? Para poder comer, para poder fazer, fazer roupa, né? Que nem quando no caso das ovelhinhas, que eles usam a lã dela para fazer roupa de lã, né? Ou então o couro.
Então, caçador é isso. E Esaú, ele era caçador. E um dia, o pai dele falou para ele assim: filho, vai até o campo e traz um animal, mata um animal e traz pra gente e faz pra mim um ensopado. O que é um ensopado? Ensopado é igual aquela carne que a mamãe faz, sabe? A mamãe faz aquela carne com batata cozida, com batata, com cenoura. Então, ensopado é mais ou menos isso, tá? Então, o papai dele falou: vai lá no campo e busca um animal, mata ele e traz e faz para mim um ensopado bem gostoso, porque eu vou orar por você, para Deus te abençoar. Aí quando a Rebeca, a mamãe deles, ouviu isso, o que ela fez? Como ela gostava mais do Jacó, o que ela fez? Ela falou para o Jacó assim: filho, eu ouvi o seu pai falando isso e isso para o seu irmão, então vai lá no campo, busca um animal e traz para mim, que eu vou fazer um ensopado para o seu pai e o seu pai vai orar para você e pedir a bênção de Deus na sua vida. Aí Jacó foi lá, fez o que a mãe dele falou, ele trouxe a carne, o animal morto, a mãe dele fez a carne, fez um ensopadinho lá pro pai e deu na mão dele e ele foi e levou para o pai dele, se fingindo ser o irmão dele. Porque o pai dele era cego, o pai dele não estava mais enxergando ninguém. Então, ele fingiu que era o irmão e levou o ensopado para o pai. E aí o pai, o que o pai fez? O pai pegou, acreditando que ele era o irmão dele, o pai dele foi e orou por ele e pediu a bênção de Deus sobre a vida dele. O que acontece? Ele fez errado, né? Porque ele enganou o pai dele e ele enganou o irmão dele. Quando o irmão dele chegou em casa com a caça, com o animal, o pai dele falou para ele assim: não, mas já trouxeram para mim o animal, já fizeram isso no teu lugar, já me trouxeram a carne. E aí ele começou a chorar, e falou: mas eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor ore por mim e me abençoe. E o pai dele falou assim: mas eu não posso, porque eu já orei e já abençoei o seu irmão, eu não posso mais fazer isso para você. E aí ele então começou a chorar e ficou com muita raiva do irmão dele, ficou com muita raiva. E ele fez um juramento, ele falou assim, que quando os pais dele morressem, ele ia matar o irmão dele. Olha só que tristeza, né? Que tristeza isso. Isso acabou causando uma briga muito grande entre eles, por causa do erro do irmão. Mas aí tudo bem. Aí passou um tempo, Jacó casou, teve filhos, aí passaram 20 anos. Aí, um dia, ele estava partindo para uma terra, para uma cidade, onde o irmão dele estava morando. E ele ficou com muito medo de encontrar o irmão dele. Aí ele mandou os empregados dele levar presente para o irmão dele. Levou um monte de animal, um monte de gado, de ovelhas, de carneiro, levou um monte de animaizinhos só para agradar o irmão, para que o irmão pudesse perdoar ele, porque ele estava com muito medo de encontrar o irmão e o irmão matar ele. E aí quando os empregados de Jacó chegaram até Esaú, o Esaú, quando o Jacó chegou até onde Esaú estava, o Esaú recebeu ele com muita alegria. O Esaú tinha perdoado o erro do irmão, a traição do irmão. E aí então eles ficaram felizes. Eles ficaram muito felizes. E assim é a história então de Esaú e Jacó. Percebem que coisa interessante?
apesar do irmão Jacó ter traído o irmão Esaú, apesar disso, o irmão Esaú perdoou e ficou de bem com o irmão Jacó. Entendeu? Então, o que a gente aprende com isso? Independente do que as pessoas façam pra gente, pode ser uma coisa simples, uma coisa bobinha, ou pode ser uma coisa muito séria, né? Como foi o caso deles aqui. Apesar disso, a gente tem que perdoar, porque isso é um mandamento de Deus, né? A gente tem que lembrar que Jesus, ele nos perdoou dos nossos pecados, como está falando ali naquele versículo, né? Quando fala assim, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós fomos perdoados por Deus. Então nós temos que perdoar também os nossos irmãos, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos prejudicam, tá bom? Então, essa é a lição de hoje, tá? E eu espero muito que realmente vocês possam aprender isso e praticar, tá? Então, gente, muito obrigada e até a próxima, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Tchau.